Então, boa tarde. Hoje nós vamos falar da válvula de globo com gaiola, mais especificadamente falando do modelo 915, da Zanardo. Só introduzindo para vocês, é, a válvula Globo Série 915 da fabricante Zanardo foi projetada para acionamento automático com atuador tipo pistão, mola diafragma ou elétrico, com controle de abertura e fechamento através do posicionador eletropneumático ou válvula solenoide para controle off ou on. Os atuadores e faixa de mola são selecionados conforme o ΔP máximo de fechamento, curso e posição da falha. Então, para os atuadores NA, a pressão de ar impacta diretamente na estanqueidade da válvula. Se a pressão de ar disponível for menor que a especificada, ocorrerá falha na vedação e se for maior, pode danificar os internos da válvula, por exemplo, por excesso de força. Para os atuadores NF, a força de mola é responsável pela estanqueidade e se a pressão de ar disponível for menor que a especificada, ocorrerá falha na abertura da válvula. O filtro regulador de pressão deve estar ajustado com a pressão de alimentação indicada na ficha de especificação da válvula. E essa válvula é composta de diversos componentes derivados de aço carbono, aço inoxidável e ligas especiais, como podemos ver aí na direita do nosso slide. E no caso são elas: o corpo, que é o que envolve tudo, a junta da sede, a sede, o anel do o obturador, a gaiola, a junta do castelo, a junta metálica, a porca do castelo, o prisioneiro do corpo, o castelo, a gacheta, a prensa gacheta, o flange prensa gacheta e a haste do obturador. Lembrando que as peças com asterísticozinho, elas não necessariamente vêm no kit. Elas são peças sobressalentes recomendadas por esse fabricante. Agora eu vou falar um pouco sobre as etapas de instalação da válvula, mas antes disso é importante lembrar de verificar se a classe de pressão, temperatura e fluido e os demais acessórios está de acordo com as especificações contidas na ficha de dados, o datasheet. A primeira etapa de instalação é de suma importância efetuar a limpeza da tubulação antes da instalação da válvula, pois podem ter detritos, sujeiras na linha e podem ocasionar o travamento dos mecanismos internos. A segunda etapa é observar o alinhamento e o suporte adequado da tubulação e os flanges eles têm que estar bem alinhadinhos para não danificar a válvula. O terceiro passo é certificar de que as faces dos flanges estejam livres de imperfeições, cantos vivos, rebarbas, e se a abertura entre flanges está compatível com a medida de face a face da válvula. A quarta é instalar a válvula de maneira que o atuador fique na posição vertical. A quinta é não permitir instalar a válvula na posição horizontal, para não reduzir a vida útil dos internos da válvula e garantir a estanqueidade. A sexta é obedecer a direção do fluxo do fluido indicado na seta fixada ao corpo da válvula e descrito na ficha do cálculo da mesma. A sétima é instalar a válvula com o trecho reto a montante de 10 diâmetros da tubulação e a ajuste 5 diâmetros conforme ilustrado. A instalação de válvulas de controle fora destas recomendações resultam em vibrações e ruídos que danificam
os posicionadores e reduzem a vida útil dos componentes internos da válvula. A oitava etapa é para válvulas flangeadas utilizar juntas adequadas entre os flanges da válvula e da tubulação. A nona é introduzir os prisioneiros de montagem dos flanges apertando as porcas alternadamente em sequência cruzada para a distribuição correta das forças de aperto. E a décima e última é efetuar o aperto suficiente para a vedação entre o corpo da válvula e o flange da tubulação até o torque recomendado. Então, agora eu vou falar em relação ao comissionamento da válvula. A calibragem desta válvula é precisa para fazer com que o plug abra e feche nos momentos desejados, no caso de 4 a 20 mA. Para isso, é necessário uma fonte de 4 a 20 mA para teste e pressurização para complementação destes testes. Em seguida, você irá fazer os ajustes do zero e do span de forma interativa, fazendo com que haja alteração no sinal de entrada na posição da válvula. A gente concluiu que neste relatório a gente buscou, através de pesquisa, reunir todas as informações que encontramos sobre as válvulas Globo Gaiola, mais especificamente do modelo 915 do fabricante Zanardo Válvulas Industriais. E que, consultando o manual deles, a gente pôde adquirir informações como o funcionamento da válvula, as etapas de instalação e o comissionamento dela.